aí. Já, pessoal, nós estamos aqui com o pastor Eliezer. Começar um diálogo aqui. Algumas perguntas sobre a obra de Deus, o ministério, vida pessoal. Assim, o pai estava contando para mim aqui agora sobre as experiências, né? Seria interessante, pai, registrar aqui pra gente as experiências que o pai teve. A questão da chuva, que não molhou a caixa. Tudo pra mim. Foram várias experiências, né? Mas tem aquela que mexe, que fica marcado, né? É como uma cicatriz no corpo. Eu estava pregando nas ruas, né? Com aquela caixinha de som. E tinha um companheiro comigo, vou citar o nome dele aqui, o Rubistênio. Quem sabe você vai ver isso aqui, né, Rubistênio? Tava mais eu. Aí de repente vem chuva. Aí todo mundo ficou ali preocupado para não molhar o som alheio, o som da igreja, né? E o pensamento de primeira linha dos irmãos era pegar a caixa e levar para dentro de casa. Como a gente já tinha começado o culto, já tinha várias pessoas ali alojadas, ao redor ali, outros nas portas, as janelas abertas, ouvindo, né? Eu disse, olha, ninguém vai tirar a caixa de som daqui não. Mas vai molhar, irmão, vai molhar. Essa caixa aqui não. Eu até brinquei com eles, essa daqui não. Aí eu convidei o Rubistênio, fizemos uma oração. Aí choveu, realmente muita chuva, né? Mas a chuva caiu assim ao redor e a caixa de som, não caiu uma gota da caixa de som e nem nós que estávamos ali presentes. Então essa é uma experiência na minha vida que ela... Vou levar comigo isso aqui, porque isso foi nos anos, deixa eu ver qual foi o ano, foi no início dos anos 90, no início. Eu nunca tinha visto assim, irmãos contando essas experiências, nenhum pastor eu vi contando essas experiências assim. E eu passei a contar, aconteceu conosco, né? Choveu ao redor, e a água desceu, mas Tem nós não. uma desse tipo de acontecimento que tava. Presenciei, tem dois que fica na minha memória. Sei. Um é daquele paralítico lá, do Vila das Flores, Aquele que andava se arrastando? se arrastando, né? Não conseguia ficar em Sim, pé, né? sim. E uma outra é do Vila das Flores, só que de trás do trilho, uma mulher que E ela é não. cega. Uma cega, né? Eu fiquei assim de Aí você lado, a minha visão ficou de lado assim. você estava presente ali nos dois sinais ali. Uhum. Que ela voltou a ver, né? Eu me lembro daquela senhora, Era ela um culto campal, era um né? culto campal, eu estava pregando, né? E eu me lembro que eu estava com. Tu lembra do paletó branco, né? E a Branco e blusa interna era azul. não sei se era blusa ou era a gravata, era uma coisa desses Era uma dois. blusa A blusa, né? azul, é. Aí eu perguntei a ela, qual é a cor do meu paletó? E ela disse, pastor, eu sou cega. E eu perguntei mais uma vez, qual a cor da minha blusa que está por dentro, por baixo do paletó? Pastor, eu sou cega, eu não consigo ver nada, nem vulto, não vejo nada. Aí após a oração, o que aconteceu? Aí o pai pergunta que cor é essa, né? Que cor é esse paletó? Aí ela Ela começa disse, a é falar. branco. Uhum. Que cor é essa blusa? Eu disse, é azul. Ela foi curada assim, instantaneamente ali na hora, né? O milagre ocorreu na hora, na visão daquela senhora. E não foi só ela, teve mais outras pessoas que foram curadas de visão. Me lembro de um homem que ele era sargento da polícia. Ele entrou num ambiente onde eu estava pregando e ele trouxe o pai dele, né? Puxando o pai dele. Ele disse, olha irmão, meu pai é cego. Eu tinha tanta vontade que meu pai voltasse a ver. Cego, cego. Eu fiz assim na visão dele, na frente dele assim, ó. E ele não via, né? Não tinha como ele ver. Aí fizemos a oração e quando concluímos a oração, ele estava vendo, né? Como se nunca tivesse passado por aquilo. Ele veio nos braços do filho para frente, e quando ele retornou para sentar na cadeira, ele foi andando.
Normalmente assim. Tem outra história também que eu acho muito interessante, que é da nossa amiga. O nome dela é Suzana? Susana, Suzana não, é aquela que mora com a gente? a Silvana. Silvana. Suzana. Como o pai conheceu ela. A Silvana, ela era uma menina muito oprimida, né? Eu ia de Maracanaú para Fortaleza, ali naquele trem, no terceiro vagão. Eu estava pregando no terceiro vagão, pregando o evangelho. Hoje não né? pode mais, né? Hoje não pode mais. Proibido. Né? Isso foi no início também dos anos 90. E ela, quando nós estávamos pregando, ela veio ao nosso encontro assim. Quando ela chegou perto de nós, ela caiu. A gente nem orou por ela, ela já chegou e caiu. Quando nós fizemos a oração por ela, que o demônio saiu, ela disse para nós que vinha naquele momento do cemitério. E ela mostrou o braço dela, os braços, tudo cortado, que ela dava sangue para os demônios. Né? E a história da Silvânia foi uma história que ficou marcada porque a Silvânia, ela era uma menina muito oprimida mesmo. Me lembro que eu orei por ela na igreja, ela correu lá pro banheiro e encheu aquela, do vaso sanitário, aquela parte, né? Uhum. Ela encheu aquilo ali de sangue, ela vomitando sangue. Vomitou sangue, a Silvânia foi um caso muito sério. Era muito demônios na vida da Silvânia. Mas Deus fez uma obra, né? Uhum. Aqui já se foi, aqui. Aqui tá cheio, né? Vai ficar só no seu mesmo. Uhum. Então, ela, como eu disse, né? Deu muito trabalho para nós, mas tivemos um resultado bom. Deus fez uma obra na vida dela. Deus libertou ela, né? Embora ela ainda permaneceu com aquelas cicatrizes, assim, tanto no campo físico, no corpo, como no psicológico dela, né? Uhum. Mas, em certa parte, ela foi liberta daquele demônio. Não caiu mais. Não caiu mais. Interessante é aquela história lá que eu me conto que ela entrou na casa assim. Eu estava em casa, isso era por volta de umas 12 horas da noite, né? Aí o irmão chegou batendo na porta, né? Pastor, pastor! Aí eu saí fora, o irmão é bem moreno, ele estava branco, né? Aí eu, o que tá acontecendo, irmão? Pastor, tem uma mulher lá em casa, pastor. Eu me levantei da minha cama e ela estava na minha frente com os cabelos tudo jogados para frente assim. A Silvana chegou na frente da casa, né? O portão estava fechado. E ela fez uma posição de yoga. Você sabe o que é yoga, né? Uhum. Cruza as pernas lá, tal, senta, tal. E ela foi translardada. Ela passou pelo muro e passou pela porta da casa e pelo portão fechado e foi lá, ficou lá em frente ele na cama lá. Ele com a mulher dele, né? E ela ficou bem em frente. Então aquilo era de apavorar mesmo, né? Aí nós fomos lá, expulsar o demônio lá, era essa dita Silvânia estava lá. Uhum. Deus fez uma obra, mas o irmão, ele passou muitos anos com o psicológico dele, assim, toda a conversa dele abordar aquele assunto, porque para ele aquilo ali era impossível, né? Uhum. O muro da casa dele é alto, não tinha como ela pular, então ela foi transbordada. O demônio pegou ela e levou. E a casa também fechada, né? E a casa fechada, e na casa ainda tinha um portão, né? Portão na porta, não tinha como entrar. E simplesmente ela atravessou tudo aquilo ali, o demônio levando ela. Hoje em dia nós estamos num mundo que as pessoas não creem mais nesse tipo de acontecimento, né? Sim, A gente que já passou por algumas experiências, a gente sabe que isso é possível. sim. É? Essa geração parece que ela assistiu todo filme que acha que tudo é ficção. Tudo é ficção. Não acontece na vida real, né? O tempo que nós estamos vendo é o que eu estava falando para meu filho há pouco tempo. Sobre aquele que eu não concordei daquele rapaz, que eu não vou citar nome aqui. Uhum. Olha, ele falou assim, não, naquela época tinha
tinha que ter os milagres para chamar a atenção das pessoas, era o princípio do evangelho e tal. Não era. Não era princípio de evangelho, porque o evangelho já estava aqui, bem estabelecido aqui. Bem, eu não concordei com ele no sentido de que os milagres de Deus têm que acontecer todo dia. A Escritura diz que os apóstolos saíram pregando o Evangelho e o Senhor operava os sinais e maravilha. Então, se o Senhor está presente, esses sinais acontecem, né? Estamos no século XXI, que é uma era em que o inimigo tem agido muito na questão da incredulidade, do ateísmo na vida do povo. E agora que precisa mesmo dos sinais, né? Porque essa ciência multiplicada, isso só leva as pessoas para uma incredulidade, porque as pessoas acham que elas podem fazer. Fizeram o celular, né? Fizeram o relógio, fizeram tanta coisa, então as pessoas acham que elas podem tudo. E não podem tudo, né? Deus está no controle. Então, o inimigo tem trabalhado muito forte nessa era que nós estamos, eu chamo de era escura, levando as pessoas à incredulidade. Então, existem lugares que já não acontece mais nada de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: Deus ele não saiu da sua posição, da sua primazia, do seu trono, do seu controle. Deus está no controle. O que precisa? Agora, o que precisa, eu até abordei um dia disso, para retornar esses sinais, né? O capítulo 2 do Apocalipse, você estuda do primeiro versículo ao 5, aqui nós temos as respostas. Nós temos uma igreja elogiada, são 10 elogios, no versículo 2 e o 3. Mas no versículo 4, o Senhor chama a atenção: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, o primeiro amor está vinculado a Cristo. E tem uma coisa engraçada nisso aí. Sim. Nessa igreja que ele elogia, ela é uma igreja que tem se multiplicado as obras dela. Pois é, pois é. Mas faltava a essência da coisa. É tipo fazer uma coisa por obrigação. Tá? Acho que talvez. Será que era isso que ele estava querendo falar? É tipo assim, você fica. Tipo, você é evangélico, se acostumou por ser evangélico, virou uma religião, você tem um compromisso religioso. Pronto. Podemos ver também por esse lado aí, né? Mas, exemplo, tem um contra ti que deixar teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Então, essas obras já citadas já fazem parte das primeiras obras que o Senhor já vem elogiando logo no início. Eu vejo que ela foi uma igreja no princípio, como Paulo falou, né? Começaram pelo Espírito, mas estava terminando na carne. Eu acredito por aí, né? Quando você veja lá, seguinte, as tuas obras são maiores do que as do começo. Sim. Ou seja, Sim. Deus estava enfatizando que a gente estava mais, entre aspas, mais fervorosos em obra. Deixa eu citar aqui. Isso. Mas existe algo que ele chama de primeiro amor que estava. Não que estava tinha. e falta ali, né? É, mesmo que a obra fosse maior. Conheça as tuas obras, teu trabalho, tua fé, tua perseverança, não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que se diz apóstolo não são, tens achado mentiroso, tens perseverança, por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Essa que você citou, por exemplo, essas obras são maiores que essa, já foi em outra igreja. Não é essa não? Nessa não é essa aí. Aqui você percebe que eles perderam mesmo o primeiro amor. E quando você faz uma análise do primeiro amor aqui, é o que está vinculado à palavra de Deus. Você pega o 2 João 1,6, João diz: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então você percebe que a igreja de Éfeso, ela perdeu a paixão pela palavra de Deus. Ela perdeu. É como você falou. A pessoa se acostuma. A pessoa se acostuma com o templo onde se congrega, se acostuma com os crentes, se acostuma com o pastor, se acostuma com todo mundo, se acostuma com a Bíblia, até com a própria Bíblia. Isso aqui eu não vou ler mais não, que eu já conheço. Se acostuma com a Bíblia, se acostuma com Jesus, se acostuma com tudo. E é exatamente esse costume que... E até mesmo a Bíblia, parece que é um tipo o seguinte: não, eu tenho que ler a Bíblia. Não para absorver dela algo pessoal, Sim. mas como um compromisso religioso que tem que estar na agenda, né? Que o cristão tem que ter uma vigilância muito, muito grande, mas muito grande. Porque às vezes lemos a Bíblia apenas para demonstrar para as pessoas que estamos lendo. Eu conheci pessoas na minha trajetória que disse: olha, eu li a Bíblia 30 vezes. Mas se você perguntasse à pessoa
para dar uma explanação sobre o versículo tal, capital, a pessoa não dava. Então, existem pessoas que elas leem a Bíblia. E eu costumo dizer que ler é bom. Como se fosse um jornal, né? Apocalipse capítulo 13 fala, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e guarda. Então, ler é bom. Mas existem pessoas que elas leem apenas para se gloriar, e isso não agrada a Deus. Nunca agradou. Ou mesmo para... Existe um outro tipo de pessoas que leem a Bíblia para criar argumentos contra outros. Isso. Nunca para... Nós chamamos de pessoas que se escondem atrás dos versículos. É o seguinte, toda vez que eu vou ler as escrituras, eu tenho que tomar a primeira parte, e ela é essencial. Eu vou ler para mim. É para mim, não é para os outros não. Exatamente. Eu posso explanar alguma coisa para os outros, mas é para mim. As pessoas não entendem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um alimento. Você chega aqui na mesa, você está com o seu prato, né? A comida você vai comer. Você vai comer. Então, a primeira... As pessoas só ficam com cheiro, né? Quando você lê a Bíblia apenas para os outros, você está só o cheiro. Só o cheiro da comida. Então, você estuda a Bíblia na intenção de praticar ela. Porque quando você pratica... Jesus falou assim, olha... Você fez uma pergunta e aqui está a resposta. Jesus falou assim, ninguém pode fazer milagre em meu nome e em seguida falar mal de mim. Quando é que a pessoa começa a falar mal de Jesus? Quando ela apenas sente o cheiro, ela não come, ela não absorve para que essa comida venha passar pelo seu organismo, né? E nutrir os seus sistemas. exatamente. A Bíblia diz que o homem tem que ter raiz em si mesmo. Então, ler o Evangelho é bom, é bíblico. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos. João 8:32. Conheceria a verdade vos libertará. É importante ler, é importante. É bíblico, é mandamento, é. Só interrompendo um pouquinho. Sim. Esse exemplo da comida eu achei interessante porque é o seguinte, basicamente isso. A comida você faz ela para você comer. O cheiro é para que as pessoas que estão em volta sintam vontade de comer também. Com certeza. É igual a palavra de Deus, você tem que comer elas para que as pessoas que estão em volta sintam o cheiro e queiram também experimentar aquilo que vão estar vivendo, né? Exatamente. Eu cheguei em casa, você nesse tempo não era nascido ainda. O Livanzinho já era nascido. Deixa eu ver se o Livanzinho era nascido. Não, o Livanzinho não era nascido ainda. Eu tinha pouco tempo de crença, de fé. Eu tinha aceitado a Jesus. Eu já estava empregado, né? Aí o meu trabalho era, naquele tempo, eu reformar sofá e fabricava. Cheguei em casa todo sujo, todo cheio de poeira, né? E o perfume invadiu toda a casa. Aí a Verinha vem, a minha esposa, a sua mãe. Beleza, que perfume foi esse que você colocou em você? Eu disse, que perfume? Eu estou chegando agora do trabalho. Ela sentiu o perfume. E eu passei muito tempo para entender o que era aquilo. Depois de ler o Evangelho, encontrei que nós somos o bom cheiro de Cristo. Então a minha esposa teve, Deus abriu para ela ver, né, para ela entender, para ela sentir o cheiro de Cristo na minha vida. Eu todo sujo, sabe? Cheio de poeira. Daquele tempo não tinha espuma, era só algodão, né? Eu trabalhava já com algodão, fazendo os sofás. E todo sujo, rapaz. E o perfume invadiu a casa. Pronto aí, como é, para criar gente, né, ali, no início, para trabalhar, congregar na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Como é que era o pai dividir o tempo? Como é que funcionava? O pai pegava ali, tal, fazia a administração e trabalhava. Hoje tem pessoas que dizem assim, pastor Zé, eu não posso jejuar porque eu trabalho. Eu não posso pregar o evangelho porque eu trabalho. Eu não posso dar fruto na obra de Deus porque eu trabalho. Estou muito ocupado. Isso tudo é desculpa. Eu não aceito isso. Eu trabalhando, já projetando a minha, eu era muito novo na época, já projetando a minha vida, porque lá no INPE eu sabia que meus filhos iam chegar, o Livanzinho já estava chegando. E eu precisava, quando vocês chegassem, eu precisava estar estruturado em alguma coisa para dar o sustento, né? Trabalhando. Mas isso nunca me impediu
de viver uma vida de jejum, de oração e de pregação nas praças, nas ruas, das vigílias. Isso nunca impediu. Pelo contrário, isso foi bom na minha vida. Né? Minha mente é totalmente ocupada nas coisas de Deus e nas coisas materiais que eu tinha que trabalhar. Já, como eu disse, né? Eu não tinha casa, não tinha onde morar, vivia morando com meu sogro na época, né? Eu tinha que trabalhar. Isso foi muito bom, muito bom. Então, quando a pessoa chega para mim dizendo que não pode porque trabalha, isso para mim é só uma desculpa. Não existe isso. Não existe. E como é que era a forma da entre aspas, a escala que o pai usava para conciliar? Porque tem um trabalho e também aí inicialmente o pai não tinha um ministério, mas depois teve o ministério e teve o trabalho. Como é que conciliava as duas coisas? Eu comecei, por exemplo, o meu trabalho era em casa. Eu aluguei uma casa, né? Meu trabalho em casa, eu tanto reformava como fabricava sofá na própria casa que eu vivia. E às vezes eu estava pregando um preguinho 3 horas da madrugada. Para que depois no outro dia eu já está disponível ali o trabalho de Deus. Então eu tinha um trabalho na Assembleia de Deus que começava às 12 horas e nós íamos muitas vezes até 5 da tarde, porque apesar de expulsar os demônios, orar pelos doentes, né? Era 1 hora de joelho, 1 hora pregando o evangelho e às vezes era 2 horas só orando para Deus libertar as pessoas. O pai trabalhava à noite para ter disponibilidade de dia para poder fazer. Exatamente. Deus me deu a minha própria profissão, meu próprio trabalho, né? Sem eu precisar estar trabalhando por... O que trabalha para o homem, né? Mas sem precisar estar assim, com senhores sobre mim. Foi bom. Ou época boa aquela. Ou época boa aquela. Eu fiz essa pergunta, mas eu vou reformular ela. Como resgatar Tudo isso? o que o cristão precisa fazer? Qual é a disciplina cristã? A expressão da fé cristã. O que ele tem que fazer para que aquilo que é promessa de Deus para a vida do cristão se cumpra na vida dele, né? O segredo, que é os sinais, assim. O segredo, eu vou falar aqui para meu filho, eu vou falar para as pessoas que vão ver isso aqui. Que tem irmão que procura assim, pastor Ezé, eu já vi você pregando, você começa a contar a vida das pessoas, Deus te mostra a vida das pessoas, elas vêm, tem delas que caem, tem delas que vomitam a feitiçaria. Eu queria tanto ter essas coisas na minha vida, já vários irmãos da igreja João Raimê já falaram isso para mim. Bem, o segredo para tudo, primeiro a chamada, né? Cada um tem uma chamada diferenciada, mas eu vou mostrar aqui o básico para os irmãos compreenderem. É viver uma vida de oração e jejum. Isso aqui é a base. Jesus falou para os discípulos, depois que os discípulos informaram algo: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus foi e revelou: por causa da vossa pouca fé. Depois Jesus explica: esses demônios, essas castas, só saem por intermédio de oração e jejum. Então faltava nos discípulos exatamente aquilo que a Escritura fala, que nós temos que estar dentro dele, desse plano: o jejum e a oração. Quer dizer, o cristão no século XXI deixou de orar. Como é que é a oração dos cristãos no século XXI? Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, me dê uma casa. Senhor, me dê um carro. Essas são as orações. Esse tipo de oração nunca agradou a Deus. Não estou dizendo que você não vai orar para Deus abrir uma porta. Não é isso que eu estou dizendo. É porque essa oração... Reduziu a oração a isso. Ela não é uma oração bíblica. Jesus pede na oração do Pai Nosso, que nos ensina, para a gente fazer primeiramente a vontade de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, as coisas de Deus... Então, o que o Thiago também fala, né? Vocês oram pedem e não mal, recebem, você pega pouco para seus próprios deleites. Pois é. Ou seja, a oração não é para você. A oração não é para você, é para nós, Por para exemplo, o nosso. Me perguntaram, para pastor, nós. eu estou jejuando, pastor. Não, tem pessoas que pensam que jejuar é para uma casa, que eu vejo os povos falando aqui das campanhas, né? É uma consagração de jejum. É tipo uma barganha com Deus, vai barganhar. Pronto. Eu estou no dever de jejuar, mas eu tenho que entender o que foi que Jesus falou. Essas cartas de demônios só saem por intermédio de oração e jejum. Então, não é um jejum para mim ou por coisas para mim.
eu tenho que jejuar, Com porque propósito. qual é o jejum que agrada a Deus? Não é libertar os oprimidos? Esse é o jejum que agrada a Deus. Então, se eu estou jejuando para Deus me usar para Vai a libertar as 58. pessoas, pronto, é isso o jejum. Então, foi esse o jejum que nós fizemos e a gente sempre faz. Esse é o jejum. Quem me vê orando sabe que eu não dobro meu joelho para pedir coisas para mim, coisas material. A Bíblia diz que esse cuidado em relação a essa questão é de Deus. É Deus que tem esse cuidado. Nós fazemos a vontade de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, as demais coisas é isso que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso. Não estou dizendo, repito, que você não vai pedir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso se tornou-se um costume no meio do povo a fazer só isso. Só pedem isso. Reduz demais. É, Como se Deus fosse apenas um ídolo, pronto, né? pronto. Transforma ele em um ídolo que está ali para fazer a sua vontade. É claro que é ele que dá todo o fôlego de vida e tudo mais, né? Então, meu filho, as pessoas, lamentavelmente, no século XXI, aumentou o número de pessoas preocupadas consigo mesmo, né? Jejum para si mesmo, oram só para si mesmo, e isso não agrada a Deus. E isso vai entristecendo o coração de Deus. De forma que você não percebe mais hoje os sinais de Deus na igreja, porque as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, não estão preocupadas com os outros. Deixa eu Então, fazer uma quando você... pergunta nisso aí que o pai falou.